Bora nessa, irmãozinho? Então vamos fechar o assunto advindo do ego e todos os fatores que desencadearam a Vossa Excelência, né? Então eu vou fechar os elementos do ego e agora eu vou falar do próprio, né? Quer dizer, vou fazer um fechamento de fato do ego, né? Nada mais é do que o elemento do eu inferior, ou seja, a nossa obscuridade, né? A nossa ausência de luz, a nossa ausência de essência divina, né? A gente se refratou e se isolou da luz, né? Então eu chamo o ego, nada mais é do que o elemento do eu inferior, beleza? Então assim, galera, vamos lá, fazer um fechamento do apanhado do que é o ego, para depois descascar aquilo que eu descasquei, né? De colocar todos os fatores encadeadores do tal ego, né? Então eu falei vários aqui, né? Que são os pecados capitais, ou assim por dizer, né? Pecados da alma, ou seja, são todas fraquezas e iniquidades internos do ser humano, né? Que a Bíblia fala pecado capital, quer dizer, o que chama de pecado capital? É isso que eu estou falando, são os nossos conflitos psíquicos, as nossas dualidades, e aí em cima disso começa a refratar e colocar várias, a gente acaba obtendo várias diferenças de fraquezas e de atenuantes, né, de fraquezas morais. E aí vai a raiva, vai o ódio, vai o bloqueio emocional, vai a inveja, a cobiça, que é o poder, vai a falsidade, né, que é a filha da putagem, tudo de ruim o homem acaba adquirindo nas circunstâncias em que ele vive, né? Então o que a gente pode falar do ego propriamente dito, né? Então o ego, galera, para mim é um condicionamento, tá? Da idealização de uma imagem, cara, criada por nós. E esse condicionamento, ele permanecerá, tá? Ele permanece dentro da gente. E não há possibilidade que ele possa reavaliar sua postura frente ao mundo que a gente vive, ou seja, e a descobrir a nossa real virtude, assim como as nossas potencialidades para podermos amadurecermos e nos integrarmos diante da nossa própria personalidade real. Quer dizer, qual a nossa personalidade real? Quem somos nós? Então a gente não sabe e nem fazemos esse tipo de pergunta. Então o ego, galera, ele não vem da perfeição da criação divina. O ego é um amontoado. Como é que eu vou dizer? Tem um barulho aqui porque tem ônibus, tá? Tô com a janela aberta que tá calor pra cacete. Então vamos lá, o ego, ele, pra mim, ele é um amontoado, é uma conjuntura, uma mistura, é um acúmulo de valores que agregamos como bons e ruins no nosso pensar, sentir e agir. E que eles ficam alimentados em nosso consciente, subconsciente e inconsciente. Pra mim isso é fechado. Agora, e o ego, ele é um estado de existencial nosso, em que que a personalidade do indivíduo, que é a nossa personalidade, ela está ligada ao seu, né? Fica atrelada ao nosso eu mais realístico. E quem é o nosso eu mais realístico? Não sei, é a imagem que você idealizou. Quer dizer, você vive de uma máscara idealizada, você vive do falso eu. Essa realidade ela é percebida geralmente sob o juízo da crença alheia. Lembra que eu falei sobre os outros assuntos? Assim como do instinto inato de cada um pelo prazer. E aí você acaba perdendo. Não é que você perde, você acaba refratando, você deixa lá no subconsciente e vive do seu eu mais realístico. Que na verdade não é o seu eu verdadeiro, mas você vive do seu eu mais realístico. Então, esses dois princípios, galera, o eu mais realístico, né, isso, e do instinto inato de cada um pelo prazer, ele não é o seu verdadeiro eu, galera. O objetivo é aprender, né, pelo menos para mim, a detectar os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas atitudes juntamente com as minhas emoções e reações, cara, que são trazidos dentro do meu subconsciente para o meu consciente. Só que eu acho que, infelizmente, a gente vive a vida misturando o prazer e o real. E o real é o sentimento e a razão, né? A gente persiste alicerçado na revolta interna do estar presente no ilógico. Isso é bem importante, eu acho. A gente vive achando que está presente no lógico e a gente está no ilógico. É preferível vivermos sob o domínio dos pecados capitais, como todos nós fazemos, que nada mais são do que os pecados que geram as dores da alma, que é a doença mental e física. O orgulho, a vaidade, a raiva, tudo aquilo que eu falei, ódio, preguiça, gula, luxúria, elas só são construções da personalidade adquiridas pelo pensamento não pensado. E isso acaba vivendo a gente acaba vivendo nessa redoma de vida,
sem dominar, assim, qual a nossa real forma de pensamento que nós fazemos nesse mundo. Concorda? Eu acho que... Não sei, cara. Eu acho que esse mundo, pra mim, tem um propósito de nos fazermos altruístas. O que determina a tendência, o que determina o desejo, o que determina o esforço para a busca de um autoconhecimento, galera? O que nos domina? As pessoas ao nosso redor, a nossa mente, a mente dos outros, o cérebro? São perguntas muito importantes. Por que a gente cria a tal máscara muito dita nos livros de autoajuda, galera? A máscara nada mais é que um acessório do ego, ou do tal eu inferior. É a imagem, como é que eu vou dizer? De fato é isso. É a imagem, cara, que a gente idealiza para nos protegermos e nos servirmos da maneira que a gente quer ser, pensar e reagir a vida toda. Entendeu? É uma vestimenta que a gente molda em nossa conduta moral e ética para toda a vida, galera. Quer dizer, o inconsciente para a máscara é o consciente, porque a gente não reconhece os verdadeiros sentimentos e pensamentos. E aí, as autodefesas que a gente tem perpetuam nessa vestimenta, porque a solidez da imagem que construímos, galera, é negligenciada, sabe assim, e negada pela nossa racionalidade. E aí o que acontece? E aí que vem a consequência, ou seja, a gente cria distúrbios no corpo físico, que é o corpo funcional, que gera o quê? A doença, gente. Então, como eu falei, é o que eu entendo, na verdade, sobre o ego, tá? E isso é extremamente importante porque me embasa em vários assuntos para tratar até do meu livro, quando eu falei sobre a doença psicossomática, né, que para mim é um processo de psicossomatização e não somente um processo de somatização, ou seja, a doença ela não vem como fator causal no corpo funcional, no corpo biológico do ser humano. A doença é um fator causal, ele está associado aos pensamentos e sentimentos. E o pensamento e o sentimento é fluídico, ele não é denso, ele é fluídico, ele é mais astral, assim por dizer, do que matéria densa. Então o pensamento e sentimento, ele não morre como o cérebro, ele não advém do corpo funcional. A doença vem em cima do seu pensamento, vem do seu conflito psíquico. Isso pra mim é fechado, galera. Sabe? Você dizer que só a doença é um fator genético e deu pra bola, não. A doença é muito adquirida pelo seu mal pensar, do seu mal sentir e das suas más atitudes perante as circunstâncias da vida. A gente já falou sobre o ego, a gente falou sobre os fatores que desencadeiam o ego, nós falamos sobre a imagem que a gente idealizou para viver e o quanto ela atrapalha. E qual é o seu eu verdadeiro? Qual é o seu eu real de hoje? É o que você vive achando que isso é a sua essência? Entende? A gente vive a vida inteira achando que nós somos isso e nós não somos. Vivemos para agradar os outros, vivemos para casarmos simplesmente, vivemos para termos nossos filhos e amarmos os nossos filhos, vivemos para ter uma casa, vivemos para ter um bom carro, vivemos para não ficarmos endividados, vivemos sobre agradar as pessoas, enfim. Mas esse não é o real motivo da gente viver. O real motivo da gente viver é amar a nós mesmos, a sermos autocentrados, a buscarmos sempre a mansetude do seu eu e não do eu alheio. Independentemente, galera, de você amar o coletivo, galera, pra deixar bem claro, eu não tô dizendo que a gente tem que ser filha da puta individualista. Vocês não podem confundir individualismo, galera, com se amar, bicho. Quer dizer, amor próprio não é no sentido destrutivo da filha da putagem, tá? Pra deixar bem claro que a questão do egoísmo é outra coisa, mano. Eu posso ter. Voltamos àquele assunto do autossuficiência. Eu posso me sentir um ser autossuficiente porque eu conheci, porque eu li, porque eu convivi, porque eu estou experienciando várias coisas que aconteceram na minha vida boas e ruins e estou tentando jogar a sujeira fora. E para jogar a sujeira fora eu tenho que me aceitar, bicho. Eu tenho que ver o que está de errado. Não é o outro que vai ver. O máximo que a pessoa vai fazer, galera, é te dar um toque. Ela vai te incentivar para que você faça a limpeza dentro da sua cabeça. E não que o outro vai salvar sua vida. Porque a motivação para mim é completamente diferente de incentivo. Incentivo é externo. O fator motivacional é interno. Ninguém me motiva. Não é o outro que me vai fazer parar de fumar, não é o outro que vai parar de fazer beber, não é o outro que vai parar de usar droga, não é o outro que vai parar de brigar com fulano, ou cicrano, não é o outro que vai fazer eu parar de reprovar numa disciplina e reprovar na faculdade. Não é o outro, galera. O máximo que o outro vai fazer é dar amor. O máximo que o outro vai fazer é reparar, é amparar você. Ele vai te incentivar, ele vai te reparar. Amparar, quer dizer a palavra, né? Ele vai te amparar. Como Jesus, como os mestres ascensionados, como seres de luz, como qualquer amigo seu, íntimo, que goste de você de fato.
Ele não vai te salvar, galera. Esquece essa questão de salvar. Ninguém salva ninguém. Você tem que se salvar. É você o responsável pelas atitudes boas e ruins. Então é isso, galera. Eu só quis fazer um fechamento todos esses assuntos que envolveram o ego, né, cara? Então eu gostaria de agradecer a galera que me ouviu e de que possa servir de amparo e de auxílio para essas pessoas que tenham problemas, né? Assim como eu, né? Deixar bem claro isso. E que possa, né, ajudar. Talvez ele possa refletir naquilo que eu estou dizendo, né? Ele escuta e, pô, bom, é isso que o Dimitri está falando é interessante, isso que o Dimitri está falando eu não concordo, mas, ou então eu concordo, mas eu não consigo resolver esse problema em mim, mas eu gostei do toque que o Dimitri tá dando, faz sentido sobre esses fatores que desencadearam em mim, eu vou tentar limpar, eu vou tentar neutralizar, eu vou tentar amadurecer, eu vou tentar ser uma pessoa melhor, enfim. Não é que eu sou perfeito, maluco. Perfeito a gente não vai ser, cara. Entendeu? Mesmo que a intenção seja isso, né? Mas eu não acredito em perfeição no planeta Terra. Desculpa. Com toda a franqueza, eu não acredito em perfeição do homem biológico, digamos assim. Não no sentido, não que o corpo biológico não seja perfeito. Estou falando no sentido, quando eu falo perfeição, eu falo no sentido mental, bicho. No sentido integral, integrado do ser, saca? Espiritual, mental, físico, tudo junto, saca? E isso pra mim é muito difícil do homem conseguir atingir a perfeição. Primeiro porque para ele atingir a perfeição, eu tô falando desses assuntos que é do ego. Como é que o indivíduo neutraliza o ego? Pensando, sentindo e agindo simultaneamente, ao mesmo tempo, né, obviamente, sem criar conflito. E isso, meu amigo, eu não conheço nenhum ser humano que consegue pensar, sentir e agir simultaneamente sem criar conflito. O dia que você conseguir, você me prova. Porque é muito difícil você viver harmonicamente nessa tríade do pensar, sentir e agir simultaneamente, né? Sem ter conflito. Naquele momento exato que acontece a tríade. E isso é fator comprovatório. É muito difícil você ter os três fatores muito bem alimentados construtivamente, sem erros, sem falhas, sem oscilação, sem nada. E isso realmente, se você consegue, com certeza você se ilumina, bicho. É meio caminho andado. Isso é a minha opinião, tá, pessoal? E eu acho que a humanidade ainda não está preparada para isso. Mas enfim, né? Isso é uma discussão muito complexa, mas é a minha opinião e eu gostaria de trocar uma ideia. Esse foi o objetivo. Beleza, galerinha? Então eu vou nessa, eu vou dormir, que eu tô morrendo de sono. Amanhã é sábado e vou dar um rolezinho, fazer outras coisas, né? Porque a gente não vive só pra ajudar também, obviamente, as outras pessoas, né? Mas vamos lá. Eu vou bater um rango e vou dormir. Galera, obrigado, fica com Deus e eu agradeço a paciência de todos. Um grande beijo.